Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para um próximo nível. Esse é o nosso objetivo aqui com conteúdos diários no nosso canal do YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM, beleza? O objetivo do vídeo de hoje é tirar mais uma dúvida aí muito comum, cara, muito comum, de algumas pessoas que ainda estão travadas com o tema de certificação. Muitas pessoas que seguem a nossa audiência falam assim, pô, não sou DBA, eu preciso ter uma certificação. Eu quero falar um pouco sobre isso, eu quero desmistificar. Eu vejo que muitos profissionais de tecnologia, eu tenho feito várias mentorias aí durante esse mês de novembro com profissionais de tecnologia. Se você ainda não faz parte da nossa mentoria, cara, me chama lá no inbox do Instagram, manda um e-mail para contato@dblcm, que eu posso te passar mais detalhes de como que funciona. Mas nessas mentorias a gente conversa com profissionais que estão travados ali, cara, que querem evoluir, que não sabem como chegar no próximo nível. E eu, nesses mais de 16 anos passando por essa jornada realmente de crescimento profissional dentro de grandes empresas multinacionais, com consultoria, né? A gente consegue contribuir bastante. Eu vejo que muitas crenças são bloqueios mentais ali, crenças limitantes, cara, de simplesmente o cara que reclama muito e faz pouco. Eu quero mostrar qual que é a atitude, cara, o que um profissional de sucesso faz, como que ele se porta, como que ele evolui. E eu vejo que essa questão aí do preciso ter uma certificação é mais uma desculpinha de quem está travado na carreira, daquele profissional que não cresce, que muitas vezes já está há 2, 3 anos sem um aumento salarial, sem conseguir evoluir, e não sabe como conseguir. E muitas vezes se esconde atrás das suas desculpas, tá? E exatamente isso que eu quero trazer para vocês aqui, sobre esse tema, né? Será que é só o DBA que precisa tirar uma certificação? Então, eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês, para que a gente consiga te ajudar cada vez mais. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Em primeira mão, é sempre os alunos que participam dessas lives aqui fechadas, mas caso você queira seguir os nossos conteúdos, também siga o podcast da DBOCM, porque lá a gente consegue te ajudar. Se você é um aluno, está aqui ao vivo, cara, coloca sua dúvida que a gente vai responder aqui no final, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Quem precisa estudar banco de dados? Eu sempre falo isso bastante aqui no canal do DBOCM, eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem quem precisa estudar banco de dados. Existem várias carreiras na área de tecnologia que precisam estudar banco de dados. Não é só o DBA que precisa estudar banco de dados. Claro, o DBA, o famoso Database Administrator, né? É o administrador de banco de dados e ele tem um cargo muito relevante, né? De ser o responsável aí por gerenciar acesso, por manter o banco de dados ativo. É o cara que vai ser buscado se o banco estiver fora, se tiver algum problema no banco de dados. Então, ele é um cara que, obviamente, ele tem que ter um conhecimento muito grande. Hoje, o DBA ele pode atuar no ambiente on-premises, no ambiente cloud, às vezes no ambiente híbrido, tá? A gente está passando por essa transição, a gente vê como que cloud é uma realidade e a gente vê cada vez mais o DBA tendo que estudar alguns elementos de cloud ali, entendendo como que ele pode utilizar os conhecimentos dele dentro dos grandes players de nuvem hoje, tá? Então, o DBA é uma das carreiras que precisam, sem dúvida, estudar banco de dados. O desenvolvedor, né, que é um cara realmente que está muito do lado ali da aplicação, o DBA olha para o banco de dados, o desenvolvedor olha para o lado da aplicação, tá? Então, muitas vezes, mudanças nas aplicações podem gerar novas queries, podem gerar mudanças no banco de dados, então é um trabalho em conjunto ali que está muito vinculado, tá? E eu confesso para você que o desenvolvedor, quando ele chega no nível sênior, ele conhece o banco de dados. Não tem como ele não conhecer banco de dados, porque senão o banco de dados vai estar sendo utilizado de uma forma ineficiente, tá? Então, o desenvolvedor, sem dúvida alguma, também, ele precisa estudar banco de dados. O desenvolvedor tem que fazer o workshop de administração, que é entender o que é uma shared pool, o que é uma large pool, como que funciona um select dentro de uma instância Oracle, né? Como que funciona a arquitetura do Oracle, o que é uma buffer cache, como que você pode colocar muitas vezes uma tabela swing cache, tá? Então, cara, o desenvolvedor precisa fazer esse workshop de administração. SQL normalmente é o dia a dia ali, né? Porque muitas vezes ele está utilizando o banco de dados como se fosse um usuário ali, extraindo várias consultas ali do banco de dados. Muitas vezes estudar alguma particularidade, alguma função, entender como buscar as informações na documentação da Oracle, tá? Então, o desenvolvedor, sim, também é um cargo muito importante que precisa conhecer banco de dados. O desenvolvedor precisa, muitas vezes, até estudar o módulo de backup, cara, para entender, muitas vezes, um flashback, como que ele pode utilizar um flashback query, tá? Então, muitas coisas ali ele vai conseguir utilizar também. New Features 19C, cara, entender ali a arquitetura multitenant, muitas vezes, como que ele já pode ter uma arquitetura multitenant no seu ambiente de desenvolvimento,
para depois isso subir para a produção, tá? Então, existem diversos treinamentos, né, de deploy patch upgrades, entender como que funciona uma atualização do Oracle, né, para que você consiga atuar em conjunto ali com o time de DBAs, por exemplo, para poder fazer um upgrade ou uma migração de arquitetura, de character set. Tudo isso vai impactar na aplicação. O cara precisa entender banco de dados. Por quê? A aplicação dele vai estar armazenando as informações da aplicação dentro do banco. Então, ele precisa, de fato, estudar bastante, tá? O cara que é pré-venda, tá? A gente tem visto esse cargo também, hoje na área de tecnologia, aquele cara que atua com conhecimento técnico, mas dando suporte aí ao time de vendas, né? Cara, você não vai conseguir vender uma licença Oracle, uma arquitetura Oracle, produtos Oracle, uma solução Oracle, sem entender o banco de dados, cara. Então, muitas vezes, existem vários pessoas que trabalham, empresas que utilizam Oracle, empresas de consultoria, por exemplo, que vão ter pré-vendas aí, que vão estar apoiando em desenhar uma solução. E muitas vezes o pré-venda está muito relacionado também ao cargo de arquiteto, tá? Onde você apoia com arquiteturas ali, mostrando como encaixar o banco de dados, como utilizar o banco de dados dentro da nuvem, dentro do ambiente on-premises. Então, a gente tem também esse papel, tá? Existe pessoal que trabalha com BI, pessoal que trabalha como cientista de dados, engenheiro de dados. Então, existem diversas carreiras aí, vários nomes, né, que hoje as empresas denominam para essas funções, onde são cargos importantíssimos e todos eles precisam entender banco de dados. A gente já viu vaga, por exemplo, para um cientista de dados, um engenheiro de dados, cara, pedindo certificação Oracle. Por quê? Se você está num ambiente que grande parte dos dados que vão ser acessados estão dentro do Oracle, que é um banco de dados mais utilizado no mundo, cara, é muito importante que você tenha esse conhecimento, tá? Então, mais uma vez, quem precisa estudar banco de dados? Diversas carreiras, cara. E aí, eu quero trazer para você, quem precisa tirar certificações? Tá? Eu vou dar um exemplo aqui de como que isso aconteceu comigo, né? Eu tenho várias certificações DBAs ali a nível de banco de dados, mas quando eu trabalhei dentro da Oracle durante 6 anos, eu não estava atuando num time de DBA. Eu utilizava os meus conhecimentos, né? Porque eu trabalhava muito com Exadata, com Engineer Systems, mas eu utilizava os meus conhecimentos ali. Por ter esse conhecimento, eu conseguia reaproveitar e conseguir utilizá-lo de forma bem eficiente, né? Porque o banco era algo importante mesmo não atuando no time de DBA, tá? Então, se você trabalha com a área que for, cara, é muito importante que você tenha certificação. Primeiro, para o mercado te reconhecer, cara. Se você é um pré-venda, se você é um arquiteto, você tem uma certificação Oracle, cara, isso vai te dar uma credibilidade muito maior. Isso vai ser um ponto muito grande ali para você conseguir negociar bons salários, para você conseguir, de fato, estar tendo reconhecimento aí, não simplesmente as atribuições, né, mas conseguir ter melhores salários, para conseguir muitas vezes estar sendo alocado em projetos melhores, tá? Então, cara, se você atua na área de tecnologia, uma certificação Oracle, ela é fundamental. Outro ponto que eu queria trazer aqui para você são quais as certificações, né? Então, a Oracle, ela tem diversas trilhas de certificações, né? Tem a trilha de banco de dados, tem a trilha de desenvolvimento, tem uma trilha aí de infraestrutura, tem algumas certificações aí de cloud também, de applications, entre outras. Então, a Oracle ela tem diversas trilhas de certificações hoje para poder te reconhecer no mercado, tá? E a trilha de banco de dados é uma das principais, uma das mais importantes, né? Apesar de cloud estar muito na moda hoje, cloud é a base que todo mundo precisa ter. Por quê? Vai ter que ter o cara que gerencia banco de dados dentro da cloud, vai ter o cara responsável por segurança dentro da cloud, vai ter o cara que é desenvolvedor dentro da cloud, vai ter o cara que administra ali a parte de infraestrutura de cloud. Então, a gente precisa entender que, além das certificações de cloud, você também precisa ter certificações de banco de dados, tá? Então, se você trabalha com banco de dados, tá? Cara, você vai precisar primeiro ter certificação de banco de dados para depois pensar em ter algum outro tipo de certificação, tá? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos que você tem para que você consiga estar atento, cara? Então, a Oracle tem diversas certificações aí de aplicações, de software, de middleware, de BI, de sistemas operacionais, de system, de virtualização. Existem diversos tipos de certificação, tá? Algumas
que já estão mais nativas para cloud e outras focadas em software e hardware, né? A Oracle sempre se destacou pelo seu banco de dados, mas durante os últimos anos ela tem sido aí bastante diversificando, né? Inclusive fazendo aquisição de várias empresas, tá? Então, esse ponto que eu queria trazer para vocês. Então, pessoal, esse foi o tema do nosso vídeo de hoje, desmistificar totalmente, cara, essa questão que nós temos aí sobre não sou DBA, cara, não vou tirar essa certificação não. Cara, é muito importante que você tenha uma certificação. Isso vai agregar bastante para você, inclusive uma certificação de banco, porque não é só o DBA que utiliza banco, não é só o DBA que precisa estudar banco. Conheço vários desenvolvedores durante esses últimos anos que tinham certificações até de banco mesmo. Por quê? Porque isso agrega, cara, porque isso é um conhecimento que ele é muito válido. E a gente sabe como que na área de tecnologia a gente passa por várias transições, né? Muitas vezes por você ter uma função um pouco mais como arquiteto, como pré-venda, ou como desenvolvedor, ou na área de BI, ou na área DBA, ou na área de cloud, e tudo isso, esse conhecimento de banco de dados vai ser muito relevante e muito importante para poder agregar na sua experiência profissional, para poder você ter possibilidade de negociar melhores salários e ser cada vez mais reconhecido no mercado. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Isso que eu queria trazer para vocês, cara. Você precisa sim ter uma certificação, cara. Isso vai ser muito importante e muito relevante para poder marcar até mesmo essas etapas da sua trajetória e você poder comprovar que você trabalhou numa área específica, numa empresa específica, e lá você teve, naquele período específico, um reconhecimento da Oracle sobre a utilização daquela tecnologia, beleza? Então é isso, se você está gostando dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!